Essa classificação, ó, é um processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de atendimento imediato. Ó. Se tu prestou atenção lá no comecinho, tá? Esse conceito aqui, ó, processo dinâmico de identificação dos pacientes que necessitam de atendimento imediato. É um conceito praticamente idêntico ao conceito lá da realização do acolhimento. Lembra lá que eu falei para ti que o acolhimento ele vai ser um processo dinâmico em que eu vou identificar a necessidade desse paciente em ser direcionado para um atendimento imediato. Como é que eu vou avaliar isso? A partir do estado de saúde desse paciente, dos agravos que ele me apresenta. Ele tem diabetes, ele tem hipertensão, ele é cardíaco, ele já teve AVC. O que ele tem de história? Quais são os agravos que ele... Qual é o grau de sofrimento desse paciente? E aí eu classifico ele. Qual é o objetivo da classificação de risco? Ó, garantir atendimento imediato, informar os pacientes e familiares sobre os graus do risco, dar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde. Então, esses são os objetivos. Aí tu precisas lembrar da diferença de dois conceitos muito importantes, de urgência e emergência. Então, a urgência é o atendimento imediato, aquele atendimento que ele pode esperar um pouco. Esse paciente, ele está com agravo à saúde, ele pode estar com ou sem risco de vida, mas ele pode esperar um pouco. Diferente do paciente que está em estado de emergência. Ele precisa de um atendimento imediato. Naquele momento, naquela hora, ele não pode esperar 1 minuto, 1 segundo a mais, tá? Porque ele está em um risco iminente de vida ou ele está em um estágio de sofrimento intenso. Então, se esse paciente ele é emergente, ele sempre vai passar na frente de todo e qualquer outro paciente. E aí eu tenho os modelos de triagem para classificação de risco, que são 2. Então, eu tenho o modelo australiano, tá? É um modelo pioneiro, em que a gente usa tempo de espera de acordo com a gravidade. E eu tenho o modelo canadense, que ele é semelhante ao modelo australiano, porém ele é mais complexo, tá? E o mecanismo de entrada dele na situação, ela é bem pré-definida, tá? Então eu tenho 2 modelos de classificação de risco. Geralmente eles têm entre 2 a 5 níveis de gravidade. Tem o modelo Manchester, que é esse que nós vamos falar, que ele é o mais utilizado, principalmente no Brasil. Na verdade, no Brasil, ele é o único que é utilizado, tá? Ele trabalha com algoritmos e discriminadores chaves, tá? E ele faz uma associação do tempo de espera, que é simbolizado por cores, tá? Tem o modelo americano, que também é um algoritmo único, que ele foca nas necessidades e nos recursos de atendimento, tá? Ele não é utilizado em todos os países. Então, o modelo de classificação de risco Manchester, ele é o que é utilizado em vários países, tá? E aqui no Brasil. Então, a gente vai estudar ele, porque é o que a gente vai encontrar. Então, aqui, uma observação importante. Eu tenho classificação de risco e eu tenho modelo Manchester. Qual é a diferença, professora? Classificação de risco é o método de classificação brasileiro utilizado pelo SAMU, tá? E o modelo Manchester é um modelo internacional que é utilizado em vários países, inclusive no Brasil. Eles têm algumas semelhanças, principalmente em relação às cores, tá? Mas a gente vai ver que eles são diferentes em algumas coisinhas também, certo? Então, aqui, ó, classificação de risco. Primeira observação. Esse aqui de cima, esse quadro aqui de cima em que eu tenho 4 cores, ó, vermelho, amarelo, verde, azul. Esse é o modelo que a gente define como classificação de risco, modelo brasileiro, tá? Utilizado pelo SAMU. Esse quadro aqui embaixo, em que eu tenho vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, é o modelo de Manchester. Vamos lá as diferenças. Primeira diferença visual, a cor. Aqui na classificação de risco, eu não tenho a cor laranja, tá? Eu tenho vermelho
Tenho amarelo, tenho verde, tenho azul, mas eu não tenho a laranja. Então, primeira diferença. Consequentemente, se eu tenho uma cor a mais no modelo de Manchester, eu vou ter uma prioridade a mais. Aqui na classificação de risco, eu tenho prioridade 0. Aqui no Manchester, eu tenho, ó, prioridade 1. Classificação de risco, eu tenho prioridade 0, prioridade 1, prioridade 2 e prioridade 3. No modelo Manchester, eu tenho prioridade 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Vamos lá. Vermelho, prioridade 0. Classificação como estado de emergência. O paciente precisa de um atendimento imediato, tá? Ele não faz relação de tempo. Ele só diz que é um atendimento imediato. Manchester, prioridade 1, emergente, cor vermelha, e esse paciente precisa ser atendido em 0 minutos, ou seja, ele não pode esperar nem 1 minuto para ser atendido, tá? Classificação de risco aqui, ó, cor amarelo, prioridade 1, estado de urgência, atendimento o mais rápido possível. Também não fala em tempo, ele só diz assim, ó, cara, esse paciente, ele é urgente, ele precisa ser atendido o mais rápido possível. Mas ele não te diz assim, ó, não pode esperar tantos minutos. Manchester, prioridade 2, muito urgente, cor laranja. Esse paciente pode esperar até 10 minutos para ser atendido. E o amarelo aqui do Manchester, ele é classificado como urgente também, ó. Então, aqui, ó, prioridade 3, urgente. Primeira semelhança aqui, ó, urgente, na classificação de risco amarelo. Mas ele pode esperar, ó, 60 minutos, tá? Então, duas semelhanças. Manchester, prioridade 1, emergente, cor vermelha, tempo 0 de espera. Classificação de risco cor vermelha, prioridade 0, emergente, atendimento imediato, tá? Classificação de risco cor verde, prioridade 2, é uma prioridade não urgente, ou seja, ele vai ser atendido? Vai, mas ninguém tá com tanta urgência de atender esse paciente, tá? Manchester, prioridade 4, pouco urgente, cor verde também, ó, não urgente, pouco urgente, vai esperar em média 120 minutos. Cor azul na classificação de risco, prioridade 3. O que seria a prioridade 3? Consultas de baixa complexidade. Esse paciente vai ser atendido de acordo com o horário de chegada, tá? Esse paciente aqui nem deveria ir para a UPA, por exemplo. Ele tem que ir para a unidade básica de saúde, tá? Manchester, prioridade 5, não urgente, cor azul. Ele vai esperar em média 240 minutos, tá? Então, assim, a gente observa muitas semelhanças aqui nesses dois protocolos, tá? O protocolo brasileiro da classificação de risco, ele foi criado, tá, baseado no protocolo de Manchester, tá? A diferença é que eu aqui não tenho a cor laranja na classificação de risco, tá? Eu não tenho essa definição de muito urgente, só tenho prioridades: emergente, urgência, não urgente, prioridade 3, consultas de baixa complexidade. Infelizmente, muitos pacientes que são classificados como prioridade 3, né, no azul, eles acabam indo para um atendimento de urgência sem necessidade. E aí eles passam o dia todo lá. Aí é quando a gente tem os conflitos. Mas aí tem um pouquinho de falta de informação a essa população. Ou às vezes não é nem também a falta de informação, a informação é repassada. Mas a população, por priorizar ou preferir o atendimento mais imediato, eles acabam preferindo ir para as UPAs, para as unidades de urgência, porque o problema vai ser resolvido mais rápido do que tentar marcar uma consulta lá na unidade básica de saúde, tá? Aí aqui, só mais específico, né?
Prioridade 0 do classificação de risco, tá? Então, esse paciente deve ser encaminhado para a sala de ressuscitação, precisa avisar a equipe médica, tá? Geralmente é acionado após um sinal sonoro, atendimento imediato e ele está em estágio de morte iminente. Exemplo, paciente em estado de parada cardiorrespiratória, infarto, politraumatizado, paciente quando chega em choque hipovolêmico, traumatismo crânioencefálico, tá? Teve algum comprometimento de coluna vertebral. Prioridade 1, tá? Esse paciente vai ser encaminhado para consulta médica, tá? De forma imediata, porque ele tem um elevado risco de morte. Exemplo, trauma moderado leve, TCE sem perda de consciência, queimaduras menores, estado de dispneia leve, dor abdominal, estado de convulsão, cefaleia, tá? Os idosos e grávidas sintomáticos, todos vão ser classificados como prioridade 1. Prioridade 2, urgência menor. Ele vai passar por uma consulta médica? Vai. Ele vai esperar média de 30 minutos. Ó, aqui a gente já estabelece um tempo. 30 minutos, mas tu pode ter certeza que demora mais que isso, tá? Preciso reavaliar esse paciente de forma periódica. Ele não tem risco de morte. Ele vai receber o atendimento, tá? Mas a prioridade dele não é tão grave. Exemplo, ferimento craniano menor, cefaleia, alguma doença psiquiátrica, quadro de diarreia, tá? Os idosos e as grávidas assintomáticos agora. Lá na prioridade 2, eu tinha atendimento de idosos e grávidas sintomáticos. Agora aqui eles são assintomáticos. Prioridade 3 são todas as outras condições que não foram enquadradas nas primeiras situações, tá? Então, paciente que vai fazer curativo, troca ou requisição de receita médica, avaliação de resultado de exame, solicitação de atestado médico, tudo isso aqui nem deve ir para urgência. É tudo unidade básica de saúde, certo? E aqui eu tenho a classificação de risco, triagem de Manchester, de novo, a diferença, tá? Principal entre classificação de risco e a triagem de Manchester, que nós já vimos detalhadamente, uma por uma. Aqui é um exemplo de uma ficha de atendimento que a gente pode estar utilizando dentro do serviço como protocolo. Então, o nome do paciente, né, a queixa principal dele, uma história breve, tá? Uma observação bem objetiva. E eu classifico ele, tá? Se ele faz uso de drogas, se ele tem alergia, alguma doença pré-existente, tá? Qual foi a conduta que foi realizada. E aí, se foi feita uma reavaliação, o horário e o enfermeiro que foi responsável por isso, tá? Então, aqui é só um modelo. Aqui é um exemplo também de um fluxograma. Então, o paciente chega e eu classifico ele. É emergente? Sim. Vai ser direcionado para a sala vermelha. Atendimento médico imediato, tá? Chegou, é urgente? Se ele não é emergente, ele com certeza provavelmente é urgente. Então, primeiro escuta, ficha de atendimento, avaliação dos sinais vitais, classificação de risco. Aí ele vai ser atendido pelo médico, tá? Se ele é urgência menor, sim ou não, tá? Então, se ele é urgência menor, não. Então, ele vai para a classificação azul. Atendimento por ordem de chegada, vai para o serviço social. Urgência maior, sim. Ele é classificado como amarelo. Atendimento médico priorizado de maior urgência. Ou não, atendimento médico de menor urgência. Só um exemplo, certo? Aqui é outro exemplo, né, de classificação de risco. Então, pacientes são admitidos, passam pela classificação e vão para o atendimento médico, tá? Ele vai ser classificado como emergente, muito urgente, urgente, pouco urgente ou não urgente, tá? Isso se o hospital utiliza o protocolo de Manchester. Se ele utiliza a classificação de risco, aí eu não tenho essa classificação aqui, ó, de muito urgente. Então, é isso. Finalizamos a parte de classificação e acolhimento, tá? E na próxima aula a gente faz a discussão sobre escala de coma de Gleich.